abençoas nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Nós somos a família Hugo Boff. Eu sou a Cida. Eu sou a Cláudia. Maio não é apenas o mês das famílias domésticas, é também o mês da grande família PIB-RJ e você faz parte dela. Seja muito bem-vindo aos nossos cultos e programações semanais. Sobre estes você poderá encontrar informações no site da nossa igreja. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas como cidadãos dos santos. E da família de Deus. Efésios 2:19. Temos uma família espiritual na PIB-RJ. Meu nome é Luíde. Meu nome é Afonso. Família em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aguardando ansiosamente que volte a funcionar para nós voltar ao que era antes e participar com os irmãos, que esta é a família de Deus. Família, projeto de Deus. Amigos e irmãos da PIB-RJ, nesse momento de intercessão, queremos dizer que se você está enfermo ou tem um parente ou amigo que precisa de nossas orações, escreva nos comentários para que os irmãos do Ministério de Intercessão da nossa igreja ore por eles durante a semana. A palavra de Deus em Naum 1:7 diz que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. É muito bom sabermos que podemos confiar no nosso Deus, tão bom e tão poderoso. E eu vou ler agora alguns nomes aqui e depois vamos orar por eles. Alfredo Pina, Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Betila Cerda, Campos Duarte Siqueira, Celida Maceno, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunício Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, Dilma Celina, Dalva Celina, José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos e Tereza Ferreira. Oremos. Nosso Deus e querido e poderoso Pai, nós queremos declarar o nosso amor e declarar o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, pois Tu és Deus grande, poderoso, louvamos por Tua majestade, agradecemos, Senhor, a liberdade que temos em Cristo Jesus de conversar contigo, de colocar diante do Senhor as nossas petições, as nossas preocupações e queremos declarar neste momento que confiamos que o Senhor nos ouve e nos responde. Clamamos, Senhor, por nossos irmãos que acabamos de ler os nomes, por aqueles também que não estão nesta lista, que se encontram enfermos, seja com Covid, seja com outra enfermidade física ou emocional ou espiritual. Nós clamamos, Senhor, pela cura, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Te pedimos, ó Pai, pela Tua intervenção na vida dessas pessoas. Pedimos que o Senhor, que é o médico dos médicos, oriente as equipes com o cuidado, com a medicação, com o tratamento necessário. Que o Senhor renove as forças dos pacientes e também dos cuidadores, de todas as equipes envolvidas no cuidado destas pessoas. Que o Senhor traga alívio e traga cura, alívio de todas as dores. Nosso Deus, que todos sintam a Tua presença, o Teu cuidado, a Tua mão poderosa segurando as Suas mãos nesse momento de luta, de dificuldade, e que eles confiem que a vitória vem do Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque podemos falar com o Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor
Entregamos todos esses nomes nas tuas mãos e pedimos que o Senhor atenda cada necessidade, de acordo com a tua infinita e maravilhosa vontade. É no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador, que oramos. Amém. Deus a todos abençoe. Amém. Quando estou abatido, envolto em sombras estou, o coração ferido, ou perseguido sou. Jesus é meu amparo, seguro na aflição. Seus olhos me contemplam e dá-me proteção. Seus olhos me contemplam e dá-me proteção. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Quando eu sou tentado na escuridão da dor, se longe tenho andado do seu tão terno amor, eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Seus olhos me contemplam e dá-me proteção. Seus olhos me contemplam e dá-me proteção. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. O mês de maio, entre os batistas brasileiros, é consagrado à ênfase da família. E nós já vimos, em 2 domingos anteriores, que nós devemos trabalhar para que inimigos da família sejam mortos. Vimos um inimigo chamado ingratidão, vimos, domingo passado, um inimigo chamado violência doméstica, e hoje nós vamos ver um inimigo chamado ódio. Eu leio a Bíblia em Romanos capítulo 14, versículo 19, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Primeira parte do versículo: por isso,
procuremos sempre as coisas que trazem a paz. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos sempre a procurar as coisas que trazem a paz. Que nós sejamos instrumentos da paz, alguém que não só viva, mas também ensine e comunique a paz. Fala-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Você tem irmãos? Como é o seu relacionamento com eles? Tranquilo? Problemático? Em 2018, o pastor Noélio Duarte, que acabou nos deixando agora, partiu para a eternidade durante a pandemia, um mês e pouco, e ele enviou-me, em 2018, um texto no WhatsApp, que eu achei interessante. Não é da lavra dele, eu creio que não é, mas é igualmente interessante. Diz assim: quem matou Abel? Seu irmão. Quem vendeu José? Seus irmãos. Quem expulsou Jefté? Seus irmãos. Quem sentiu inveja de Davi? Seus irmãos. Quem não ficou contente com a volta do filho pródigo? Seu irmão. Enfim, entre tantos exemplos na Bíblia, percebemos que todos os traídos e maltratados pelos seus próprios irmãos foram muito abençoados e guardados por Deus. Portanto, aí vinha o final do artigo. Portanto, não pare de congregar em sua igreja e não desista de buscar a sua comunhão com Cristo porque algum irmão te feriu. Lembre-se que o seu negócio é com o Pai e não com o irmão. Muito bem. O primeiro exemplo citado por ele aqui, nesses 5 exemplos, o primeiro exemplo é o exemplo de Caim e Abel. E eu gostaria de, nesta noite, analisar com os irmãos a tragédia desses dois irmãos, registrada que está em Gênesis capítulo 4. Essa tragédia ilustra muito bem os perigos do ódio fraternal, do ódio entre os irmãos. Caim e Abel constituem o registro do primeiro homicídio, que é, na verdade, um fratricídio, ou seja, o assassinato de um irmão. Nesta narrativa nós temos alguns elementos aqui que também estão presentes nas nossas relações familiares, muitas vezes, infelizmente, e expressam ódio. Por exemplo, nós temos ciúme, cólera, cilada, crueldade. Então, em primeiro lugar, vejamos o ciúme de Caim. Olha, quem pensa que ciúme é uma coisa sem importância, deveria examinar cuidadosamente esta história e prestar atenção ao final triste que ela teve. Um crime foi cometido, o primeiro crime da história. E presta atenção, tudo começou com um sentimento ruim. Tudo começou com um sentimento ruim, um sentimento que muitos de nós, muitas vezes, acham inofensivo. É só uma questão de ciúme, bobagem desses meninos. Não é bobagem, não é bobagem. A Bíblia diz em Gênesis 4:3, tempos depois Caim trouxe do fruto da terra, ele era lavrador, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe, pastor de ovelhas, Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. É um texto, como eu disse, conhecido. Cabe perguntar aqui, por que será que Deus acolheu o sacrifício de Abel e deixou para lá o sacrifício de Caim?
Será que foi porque Caim ofertou algo do reino vegetal e Abel ofereceu algo do reino animal? Acho que não. E digo isso porque tem base na própria lei de Moisés. A lei de Moisés, depois, vai instruir o povo a dar ofertas de animais, tudo bem, mas também ofertas de cereais. Por exemplo, Levíticos capítulo 2 é um capítulo inteiro sobre ofertas de cereais. Então não é questão da natureza, da constituição do próprio sacrifício, não tem nada a ver. Mas há 3 verdades que a gente pode destacar aqui sobre a rejeição do sacrifício de Caim e a aceitação do sacrifício de Abel. 3 verdades. A primeira delas é a soberania de Deus. Deus é soberano, queridos amigos, para acolher ou rejeitar quem Ele quiser. Ele não tem nenhuma obrigação de acolher um e rejeitar o outro. Nada espreme, nada impõe a Deus que Ele faça isso ou faça aquilo. Ele é soberano. Quer dizer que acima dele não há mais ninguém. Não há nenhum tribunal acima dele. Então as sentenças dele são irrecorríveis. Ele falou, está falado. Por isso que o salmista disse no Salmo 115, versículo 3: mas o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Salmo 115, 3. Então Deus é soberano. Se Deus quis aceitar o sacrifício de Abel e rejeitar o sacrifício de Caim, Ele estava no direito dele. Ele está no direito dele de fazer o que ele bem quiser, porque ele é soberano, ele é Senhor. Já notou como a gente começa as nossas orações? Senhor nosso Deus, Senhor. Então nós somos servos, os homens são servos. Então, soberania de Deus é uma verdade a destacar aqui. A outra verdade é prioridade. Nós não temos elementos para afirmar exatamente o que houve aqui na oferta desses 2 sacrifícios, mas o verso 4, Gênesis 4:4, nos dá uma pista. Diz assim: Abel também trouxe da gordura das primeiras crias das suas ovelhas. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. Quer dizer que Abel deu prioridade a Deus. Ele não deu ao reino de Deus, ele não ofertou ao Senhor as sobras do seu rebanho, ou um animal doente, ou um animal aleijado. Não, ele ofereceu das primeiras crias, e isso muito antes de a lei de Moisés recomendar e prescrever os sacrifícios, como é que eles deviam ser. Abel já tinha isso nele, de oferecer o melhor para o Senhor. Olha, eu conheço muita gente, você também deve conhecer gente que oferece ao Senhor alguma coisa, mas é prioridade? É prioridade? O Senhor está ocupando o primeiro lugar na sua vida? Por isso Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, soberania, prioridade, e também a questão de fé. A fé vai explicar também a aceitação de um sacrifício e a rejeição do outro. A fé. O autor de Hebreus é quem adiciona uma pista aqui muito interessante. Hebreus 11:4, ele diz: pela fé, capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da fé, né? Chamada Galeria da Fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. Então, pela fé, Abel ofereceu sacrifício superior ao de Caim. Sacrifícios, cultos, ações religiosas, meus irmãos, tudo isso tem que ser acompanhado de fé.
porque sem a participação da fé, essas coisas não convencem o Senhor. A fé é o elemento fundamental de qualquer sacrifício. A fé do sacrificante é elemento fundamental de qualquer culto, de adoração a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o texto de Gênesis 4 nos deixa diante de dois cultos díspares. Dois cultos completamente antagônicos, diferentes. E alguém escreveu o seguinte: não é que Deus não gostasse de hortaliças. Na verdade, ele sabia que a oferta de Caim mascarava uma atitude pecaminosa. Caim não era totalmente dedicado a Deus e demonstrava que não estava vivendo de acordo com seus caminhos. É fácil adorar a Deus no exterior, enquanto mantemos o território interior longe dele. Judas escreve a respeito de pessoas religiosas que usam as atividades religiosas para encobrir a realidade de suas vidas pecaminosas. Judas 1,11 diz assim: ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim. Seguiram o caminho de Caim, ou seja, adotaram a mesma opção que Caim adotou. Podemos servir a Deus fielmente, cantar louvores a Ele e dar até com desprendimento para a sua obra, mas Deus não quer nada disso sem os nossos corações. O culto prestado por Caim, queridos irmãos, lembra o culto dos israelitas no tempo de Ezequiel. Ezequiel registra uma denúncia muito interessante, Ezequiel 33, 31. E eles vêm a ti, como o povo costuma fazer, e se assentam diante de ti para ouvir as tuas palavras, mas não as praticam, pois professam muito amor com a boca, mas o seu coração busca o lucro. Tempo de Ezequiel, o povo fingindo adorar a Deus, e eu diria até às vezes adorando a Deus, pensando em ganhar alguma coisa. Eu vou ao culto porque eu estou notando que o pessoal que vai à igreja domingo, esse pessoal sobe na vida. Olha o desejo, ir a servir a Deus, ir a participar de culto, pensando em lucro, meu irmão. Para com isso. Que história é essa? É explorar o Senhor. E como tem gente hoje explorando o Senhor. Caim saiu do culto e matou o seu irmão. É o subtítulo da mensagem de hoje, né? Saiu do culto e matou o seu irmão. A pergunta é: como que isso é possível? Como é que isso pôde acontecer? Ele provou com isso que o seu culto era realmente falso. Falso. E meus amigos, se a nossa religião não nos fizer respeitar as pessoas, é de se duvidar que seja a religião de Cristo. Pode duvidar. Se a minha religião me leva a perseguir as pessoas, machucar as pessoas, desprezar as pessoas, essa religião não é de Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, o ciúme. Deus recebeu o culto dele, não recebeu o meu. Deus deu dons a ele, não deu a mim. Estou com inveja, estou com ciúme. É um sentimento ruim que pode, repito, levar à tragédia. Não despreze esse sentimento. Se em algum momento você flagrar na sua vida este sentimento, você se flagrar com ciúme de alguém, você não gostando das bênçãos que outra pessoa está recebendo, se isso, você examinando o seu coração diante de Deus, encontrar isso lá, não se desespere, mas corra para o Senhor. Também não ignore. Corra para o Senhor e diga: Senhor, eu estou com ciúme do carro que o irmão
Francisco comprou carro novo e eu com essa bicicleta velha. Senhor, está com ciúme? Vai orar. Está com inveja? Vai orar pedindo a Deus a remoção desse sentimento. E olha, eu estou falando de uma coisa que honestamente já aconteceu comigo muitas vezes. Muitas vezes o diabo colocou essa casca de banana no meu caminho. Inveja de alguém. E aí a palavra de Deus veio em meu socorro, eu fui orar e Deus transformou. Sabe como é que eu fiz? Eu comecei a orar por aquela pessoa que eu estava invejando. Uma dica pessoal aqui: começar a orar por aquela pessoa que você está invejando. Ore por ela. Senhor, olha, no princípio é difícil, rapaz. Nossa, Senhor, abençoa fulano de tal. Era uma oração meio infantilizada. Você quase faz beicinho. Mas é preciso vencer isso. Você não pode dormir em cima de um colchão chamado ciúme. Não pode dormir numa cama chamada inveja. Tem que arrancar isso da sua vida. Deus tem que fazer isso. E Ele o fará, se você der a Ele a chave do seu coração. Ciúme. Segundo lugar, cólera. A cólera de Caim. Ah, meu irmão, quando Caim descobriu que Deus rejeitou a sua oferta, mas acolheu a do seu irmão, qual foi a reação dele? Ficou furioso. Gênesis 4:5. Mas não acolheu Caim e sua oferta. Deus não acolheu. Por isso, Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? É como se Deus perguntasse: que raiva é essa aí? Que biquinho é esse aí, bobalhão? Né? Que biquinho é esse aí? Por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Pergunta para você: será que a cólera, a ira, a raiva, a fúria, essas coisas resolvem os nossos problemas? Os problemas da vida são melhormente resolvidos quando a gente fica furioso da vida? Claro que não. Além do mais, outra coisa: qual a culpa de Abel? Caim matou Abel. Qual a culpa de Abel em ter Deus rejeitado a oferta do seu irmão? Qual a participação culpabilizada de Abel nessa tragédia? A cólera de Caim, irracional como toda cólera acontece ser, ela atesta a sua falta de sabedoria. Eclesiastes 7:9. Não te ires depressa no teu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Literatura sapiencial, Provérbios, Eclesiastes, ensinando para a gente que não é da sabedoria tentar resolver os problemas bufando de raiva, cuspindo cobras e lagartos. Não é assim que se resolve problema em casa, na família. Não é assim que se resolvem os problemas na igreja. Não é assim que se resolvem os problemas no trabalho, em lugar nenhum. Nem na política nacional. Nada se resolve com fúria, com raiva, com atropelando as pessoas e derrubando tudo. O casamento do ciúme com a cólera produzirá um filho feio, a morte. Produzirá um filho feio, a morte. E o apóstolo João explicará que essas coisas, por que essas coisas são feias? Por causa da procedência delas. Veja 1 João 3, 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. 2 pontos. Que nos amemos uns aos outros, não como Caim. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão.
E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. João diz então que Caim era do maligno. Ou seja, se ele fosse crente, não teria ficado furioso, mas se recolheria humildemente diante de Deus. Eu acho, irmãos, que se Caim fosse crente, quando ele percebeu que Deus rejeitou o sacrifício dele, ele correria para Deus, se ajoelharia diante do Eterno e diria: ó Deus, me perdoa que eu ofereci um sacrifício de segunda categoria, me perdoa porque eu não fui humilde o suficiente. E ali diante de Deus, examinasse a sua vida, talvez se dissesse: Senhor, eu estou com ciúme do meu irmão, que Abel tem que eu não tenho? Por que essa predileção aí? Sabe? Se ele colocasse tudo isso em arrependimento, mas em vez de dar lugar ao arrependimento, ele preferiu fugir de Deus. Fugiu de Deus, matou o irmão. A cólera de Caim não resolve nada. Deus diz a Caim, Gênesis 4:7, se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Quer dizer, não vai voltar a ficar alegre, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti. O diabo, o pecado está sempre contra a gente, né? Mas tu deves dominá-lo. Não é ele dominar você, é tu deves dominá-lo. Você que deve dominar o pecado. Eu gosto desse texto porque às vezes a gente pensa que o ser humano é uma marionete do destino, né? Estava escrito nas estrelas que eu ia cometer esse erro. Escrito coisa nenhuma. O pecado estava batendo a porta. O pecado, ele bate, olha só. Ele fica à porta ali, ó, né? Aliás, teve um teólogo chamado Cornelius Plantinga, está vivo ainda. Plantinga, um nome estranho, né? Mas apesar do nome estranho, é norte-americano, é de ascendência holandesa. E esse teólogo captou muito bem a essência deste versículo ao dizer o seguinte: o pecado é uma fera rosnando à porta do coração. O pecado é uma fera rosnando à porta do coração. O pecado jaz à porta, querendo entrar. Acho que foi Langston que diz que o pecado é como uma fera arranhando a porta ali, tentando entrar na sua vida. Tu deves dominá-lo. Cólera de Caim, ciúme de Caim. Terceiro lugar, a cilada de Caim. A cilada, o fingimento de Caim diante de Deus, meus amigos, revela o seu fingimento também diante do seu irmão. Fingido diante de Deus, fingido com o seu irmão. Olha que coisa, olha que relação infeliz essa. 4:8a. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. Hipocrisia, vamos dar um passeio. Caim agiu como aquele sujeito que convida o outro para fazer um piquenique, e inocentemente o amigo aceita o piquenique, o convite para o piquenique, e vai, e o coitado não sabe que está indo para o matadouro. Abel não podia contar com Caim, Abel não podia confiar em Caim. O comportamento de Judas Iscariotes já estava ali em Gênesis capítulo 4, e esse comportamento, queridos, é extremamente perigoso. Muitas vidas têm sido destruídas a partir do fingimento. Cilada. Caim armou uma cilada para o seu irmão. Que coisa inominável, que coisa indescritivelmente má. Ler isso na Bíblia. Caim disse a seu irmão, não obrigou não, ele convidou, né? Vamos ao campo, vamos passear. E ali matou o seu irmão. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta,
Diz assim, 1 Pedro 1:22, assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. A obediência à verdade leva ao amor fraternal não fingido. Está vendo a relação? Caim não obedecia à verdade, por isso seu culto foi rejeitado. E em não obedecendo à verdade, ele tem uma atitude fingida para com o seu irmão. Que coisa triste. Mas por fim, além do ciúme, da cólera, da cilada, nós temos finalmente, crueldade de Caim. Sem a mínima preocupação de esconder a sua rebeldia, Caim rejeitou a vontade de Deus. Ele não aceitou que Deus pudesse receber a oferta de Abel e a sua não. Parece que com Caim era assim, as coisas tinham que ser do jeito dele ou elas não aconteceriam de jeito nenhum. Ou do meu jeito ou não tem jeito. Caim optou pela obstinação, que é a autodeterminação de continuar fazendo o mal, mesmo que o mal incluísse assassinar o irmão. Que mal Abel fez a Caim? Volto a perguntar. Que culpa teve Abel? Que mal Abel fez? Nenhum mal. E mesmo que ele tivesse feito algum mal a Caim, a solução não seria matar. Não seria matar. Meus irmãos, o Novo Testamento está cheio desta mensagem. Nós não podemos apelar para a violência para resolver os nossos problemas. Isso vale para casais, isso vale para pais e filhos, isso vale para patrões e empregados, isso vale para vizinhos, isso vale para governos e governados. Não pode haver violência. A vida é um dom de Deus e só Ele tem o direito de tomá-la de volta. Gênesis 4:8b. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Um dos versos mais tristes da Bíblia, Gênesis 4:8. Enquanto estavam no campo, convite feito por Caim, agora Caim se levantou contra o seu irmão e o matou. Se houve alguma discussão ou não, nós não sabemos. Alguns rabinos, líderes judaicos, tentando preencher as lacunas das narrativas da lei, eles criaram comentários. Esses comentários são chamados na língua deles, em hebraico, de midrash, ou no plural, midrashim. E um desses midrash, um desses comentários, imagina que o conflito tenha sido causado entre os dois irmãos por questões ligadas à propriedade. E por isso, então, Caim teria convidado Abel para ir ao campo, talvez para passar em revista o lugar, o possível lugar da divisão das propriedades. Ilação, imaginação pura. Outro rabino imagina que a causa do conflito, olha só que coisa engraçada até engraçada, imagina que a causa do conflito tenha sido uma mulher, que Caim e Abel estariam disputando a mesma irmã. Ou seja, são especulações imaginosas, porém inconsequentes, sem base na realidade. Tem base na história, não dá para saber. Pode ter sido, mas não dá para saber, não dá para afirmar. Para concluir, eu lembro uma frase, um pensamento de Anna Freud, a filha de Sigmund Freud. Anna Freud destaca no seu trabalho que a relação da criança com os seus irmãos está subordinada
e depende da relação dessa criança com os seus pais. Relação entre irmãos depende da relação da criança com os seus pais. Argumento de Ana Freud. Eu queria, então, pegar esse argumento, transportá-lo para o nosso campo, o campo da vida espiritual. E nesse caso nós poderemos afirmar que as relações fraternais ficam melhores, entre os irmãos, portanto, ficam melhores quando temos uma boa relação com o nosso Pai Celestial. Em relação ao nosso irmão, nós podemos ser uma de duas coisas, ou bênção ou maldição. E eu pergunto, o que é que você quer ser? Bênção ou maldição? Vamos orar. Ó Deus eterno, Pai de toda bondade, misericórdia, compaixão, graça, nós bendizemos o Teu nome porque Tu és a razão da nossa vida, Tu és a solução para os nossos problemas psicológicos, profissionais, espirituais, relacionais. Ó Deus, muito obrigado porque temos na Tua palavra a instrução para resolvermos os conflitos que desabam sobre as nossas famílias. Continua, portanto, nos abençoando em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado a você que cultuou conosco nesta noite, que você tenha uma semana de paz, uma semana agradável, uma semana produtiva, cheia das bênçãos do Senhor. Eu quero convidar você para quarta-feira, às 19h30, cultuar conosco no meio da semana. Quarta-feira, 19h30, diretamente, culto ao vivo, diretamente da nossa residência. E agora com a PEG já aqui, a gente vai louvando a Deus e orando pelos visitantes, orando pelos aniversariantes, e orando também pelos pedidos que são apresentados. Eu me despeço de vocês com a leitura de Efésios capítulo 6, versículos 23 e 24. A paz esteja com os irmãos. A paz esteja com os irmãos e também o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor que não se abala. Boa semana, em nome de Jesus.